Brasil foi no Paraná, né? Isso. Ele teve isso, a imprensa toda sabe, ele teve uns entendimentos com o Alexandre Matos. Eles tiveram um desentendimento lá e eu não estava no jogo, né? Eu estava em BH, fiquei sabendo, né? E a gente conversou com o Rafa Silva, que foi muito mal, né? Foi punido, até não está aí hoje. E o Alexandre teve uma discussão não muito boa com o Matheus. Comigo nós tivemos um arranhãozinho, mas bem mais para trás, que é superado, é negócio de jogo, porque ele falou alguma coisa que eu também não... Eu nem estava pensando, pegou eu assim meio de surpresa, não estava nem sabendo que... Eu estava conversando com a pessoa, o cara estava meio nervosinho, isso é passado, já passou, não tem nada contra, e isso não impede nada com o futebol dele, o Alexandre conversou com ele, se resolveu isso com ele, e isso não impede o futebol. O único que cabe o Matheus, ele é um craque de bola, e eu fiz um investimento nele fora da realidade, né, que o torcedor queria, e ele sabe disso, né? E ele tem um salário, se contar tudo, o maior salário do Cruzeiro é o dele, né? E já há muito tempo, que nós pagamos 5,5 milhões de dólares pela metade dos direitos dele, né, por 2 anos de contrato. Então ele é um investimento altíssimo para o Cruzeiro, e eu acho que esse assunto encerrado é passado. Agora, o que eu espero dele é ele jogar bola lá dentro e tocar a vida dele bem, que venha o filhinho dele aí, que fique com a cabeça boa, que ele seja feliz e que defenda o Cruzeiro como o Cruzeiro precisa e merece ser respeitado. Pano, perguntem ao Pedrinho sobre a avaliação na gestão de futebol do Matos e quem é ou quais são os scouts de futebol no Cruzeiro, ou seja, analistas de desempenho do Cruzeiro, se não precisa haver mudanças com relação ao scout, aos analistas de desempenho, mas ele pede também uma avaliação do Pedro Lourenço com o Matos, que inclusive fez uma postagem logo depois da derrota para o América, assumindo a responsabilidade. Falou, não, o Pedrinho nos deu tudo que nós precisávamos, então a responsabilidade é minha. Mas você chega aqui hoje e diz, não teve uma ação do Matos que não passou por mim, então a responsabilidade é minha. Porque o Matos, por exemplo, eu estou ensinando ele a trabalhar. Porque do futebol é tudo assim, tudo é de praxe. Fala que o Cruzeiro não é de praxe, chama Cruzeiro. Então, o Alexandre tem lá o seu valor, né, a sua inteligência, mas nada no Cruzeiro é feito por cabeça do Alexandre. E isso você pode ter certeza. Lógico que ele vai trazer para mim, vou contratar o Everton. Ele tem que trazer o scout do cara para mim. Sim. E isso, às vezes, nós estamos pecando nisso aí. E hoje eu tive uma conversa 7h30, antes das 8 eu estava com o Jardim hoje já. E a gente está olhando esse negócio dos scouts, e ele mesmo nós estamos avaliando para nós ver se é necessidade de trocar, se há necessidade de trocar. Se tiver, nós vamos trocar. Porque é uma coisa que nós queremos fazer lá, e eu fui conversando com ele hoje, e ele falou uma coisa comigo que eu nunca tinha visto isso dentro do Cruzeiro nesse pouco tempo, que nós temos vários jogadores emprestados, certo? Sim. E que ele quer, eu fui falando de um, de outro, né, que ele não sabe, não tem nem ideia, que ele quer toda segunda-feira um relatório de cada jogador que está emprestado no clube e o que o jogador está fazendo. Porque se apresenta um relatório com números positivos, ele fala, traz de volta. Traz de volta. Você lembra do Cuca com o Nathan Silva? Então isso é uma virtude enorme dele que eu estou te falando, né? Que ele pontuou várias coisas e a gente... E é um cara, não é esse cara que chega e coloca a faca, pelo contrário, é um cara que está ajudando a gente muito lá, sabe? Os caras que ele trouxe, os assistentes dele, tudo do alto nível. Eu tenho certeza que ele vai acertar o time e nós vamos ter um grande time aí para esse ano aí. E nós vamos dar muitas alegrias ainda. Presidente, sobre o Jonathan Jesus, que é um cara que chegou no ano passado, ele tem sido nesse momento um cara importante. Como se deu o processo de contratação desse atleta? Como é que funcionou ali na hora que o Cruzeiro conseguiu contratar esse jogador? Olha, eu vou te falar com você, eu estava em casa, não sei onde que eu estava, o Alexandre me ligou e falou assim, tem no scout que nós tem um jogador do Ceará, todo mundo quer, é um menino de 19 anos, um zagueiro, e a multa para pagar é 4 milhões, não sei, para pagar para tirar ele. E eu falei, negativo.
você vai ligar para o presidente eu quero ver, você vai ligar para o presidente do Ceará e vai ver quanto que ele quer no jogador. Roubar o jogador do cara eu não vou fazer. Não vou fazer isso. Com nenhum time. Né? E eu não vou fazer, não vou roubar jogador de ninguém. Mas também não vou comprar jogador de 14 anos, 15 anos, 16 anos, não vou comprar. A nossa base é obrigação de criar. E nisso ligou para o presidente pediu um valor, e nós oferecemos, todo mundo queria pagar, e o Ceará estava na zona até de rebaixamento nessa época, e ele era titular. E o presidente do Ceará, um menino bacana para danar, negociei aquele, comprei dele, até acho que por 8 milhões de reais. E estava precisando de dinheiro, fez um desconto, ainda paguei à vista. Então, aí eu fui por essa linha aí. Aí eu quero trabalhar no Cruzeiro. Assim, eu preocupo com o Cruzeiro. Né? O dia que eu for jogar contra os outros times, eu vou preocupar com os outros times. Preocupado em jogando, mas fora de campo eu estou preocupado com o meu time. Eu tenho que cuidar do meu time. Entendeu? Então eu falo isso todo dia. Todo dia eu falo isso com eles lá. Vamos preocupar com a gente. Agora, roubar jogador, isso o Cruzeiro, se alguém meu lá fazer, eu ponho na rua na hora. Um jogador me contou depois da sua reunião que você foi muito duro na reunião, dizendo que não vai admitir subversão, não vai admitir indisciplina, não vai admitir que saiam falando qualquer coisa nos microfones e tal, que você foi taxativo e direto ao assunto com todos eles, sem citar nome e direcionar para qualquer um que seja. Então, o torcedor está aqui perguntando, Everton, o Pedrinho já falou, mas pergunta aí, afinal de contas, qual o futuro do Matheus Pereira dentro do clube? Ele tem um contrato até meio do ano que vem, mas ele já disse que quer educar o filho dele na Europa. Essa janela do meio do ano, se pinta uma coisa, ele pode sair? Ou existe uma definição? Matheus, você fica até o final do contrato. Chegou a conversar isso com ele depois de toda essa celeuma? Não, o Jardim conversou com ele, né? Colocou para ele o que ele pensa, né, no jogo, né? E o Jardim já conhece ele muito mais do que todos nós, que já trabalhou com ele, né? Igual eu falei com eles, vai ficar aqui. Se aparecer proposta no meio do ano para ele, qualquer outro jogador que eles quiserem ir, eu não vou segurar nenhum jogador. Eu não vou segurar nenhum. Se vier a proposta que ele quiser ir, agora, se o jogador for for dar entrevista e vai falar que quer sair, que não tiver proposta, aí nós vamos ter que tomar alguma medida mais séria. Thiago, mas existe algum outro jogador que tenha procurado você ou a diretoria do Cruzeiro pensando em sair? Aconteceu isso, por exemplo, com o Marlon, que muita gente fala, ou com o William, pensando em o William para o Inter ou o Marlon para o Grêmio? Algum outro atleta procurou a diretoria do Cruzeiro falando que gostaria de sair? O pessoal de empresário, sei lá, chegou isso do William depois que saiu aquele negócio, as camisas, né, dos caras pendurados lá no viaduto. E eu deixei bem claro para eles que isso eu não vou admitir, que denunciamos na polícia, isso eu não concordo com esse tipo de ofensa, que esse não é torcedor do Cruzeiro, isso é o outro nome que dá, então a polícia que tem que cuidar disso. Agora, isso o Cruzeiro está cuidando e nós estamos cuidando. E ele foi taxativo e nós nunca, volto a falar, nós nunca oferecemos nenhum jogador para ninguém. E chegou essa conversa, chegou no ouvido dele, e eu chamei ele para conversar, né, terça-feira, e ele me disse, ô presidente, eu não quero sair do Cruzeiro, quero continuar no Cruzeiro, quero recuperar minha forma, eu quero ficar no Cruzeiro. Então, assunto encerrado, então você fica no Cruzeiro, entendeu? Então o Marlon, que veio da proposta do Red Bull, do Grêmio, o Grêmio veio na virada do ano e ofereceu um valor, 1 milhão Café e um pão de queijo? 1,5 milhão de dólar. Tá vendo que eu te falei que era pouco, 1,5 milhão de dólares, presidente? Pro Marlon é pouco, né? Pro Marlon é pouco, né? Aí na época nós achamos o valor bem abaixo do mercado e nós não fizemos. Agora, essa semana se falou com o Bragantino no Capixaba. Eu acho até um bom nome, se chegar no consenso aí, um quiser ir, outro quiser vir, eu não vejo problema, mas não tem nada conversado e nada que o jogador quer ir, que nós estamos vendendo, tem alguém, nada, não tem nenhuma proposta oficial que chegou para o Cruzeiro mesmo, assim, de Copa, é do Zenit do Matheus e do Grêmio pro
tomá-lo. Mas nenhum, é só conversa de bastidores. Ô Pedrinho, quando você comprou o clube do Ronaldo, muito rapidamente você começou a transformar o clube. Transformar em todos os aspectos, tanto em pessoal quanto na estrutura física e tal. Como é que quando você fez o negócio e entrou no clube, tudo te agradou? Ou você tem algumas ressalvas, teve coisa que você pensou que seria de um jeito e quando você tomou frente, você viu que não era bem assim? Como é que você encontrou o Cruzeiro nessa compra? Olha, Everton, eu já falei isso várias vezes, até sou muito criticado pelo pessoal da outra gestão, né? É porque o sistema dos clubes, eu acho que são todos iguais, que me falam que são iguais, é muito inchado os departamentos. É diretor financeiro, diretor de marketing, diretor não sei o quê, diretor... Olha lá, até o Bruno não é diretor, ele é trabalhador, né? Mas é muito diretor. Por exemplo, ele tinha um chefe ali que ganhava 50 mil, ele ganhava 12. Entendeu? Então, assim, eu estou só falando que ele está aqui do lado. Mas então, eu só internamente, dentro da Toca da Raposa, do setor dele foi uns 5 embora, nós mandamos mais de 30 pessoas. Para enxugar. Desnecessário tá lá. Desnecessário. Aqui quem que é o chefe aqui Aqui é o Murilo Rocha. Tá o Murilo, por exemplo. Você tá aqui, o tá ali, o Murilo tá lá. Então você não poderia passar daqui lá e entregar uma notificação, você tinha que passar para ele, passar para lá. Então você levava mais 5 para entregar um papel. Uhum. Então essa dificuldade eu tenho até hoje. Eu falo com eles, agora eu tirei foi o Rob, agora veio o Marconi. Mas até hoje eu tenho dificuldade. Os caras não gostam de trabalhar e receber. Quer ganhar muito, mas não trabalha. Quer bicho. Os caras querem bicho. O funcionário lá quer tantos por cento do bicho. O cara ganha 5 mil, ele quer 30 mil de premiação. Então, cada dia que passa, o jogador mais rico e o clube mais pobre. Então, eu falei, e agora? Nós estamos aí por 40 dias pagando salário, que deu? Aonde que o clube entra, recebe? Que deu? Então, o futebol é muito mal acostumado, essa parte aí, os caras, por isso que eles ficam num clube sem receber, porque eles põem ali e depois recebem, que o negócio deles é ganhar, torce pro time ganhar, ser campeão. Você ia ser campeão, o que só ganha dinheiro é a turma, você não, você só entra com outra coisa. É verdade. Ó, cadê o Zé Ivaldo? Traz ele de volta. Não, calma. Não, faz isso não. Calma. Ô, Pedrinho, o Léo... Bom, aqui tá Brazusa, tá? Ele tá Grande dizendo aqui Léo assim, ó, Brazusa. Pedrinho, você conhece ele? Conheço. Léo Brazusa, tá? Grande Inclusive, amigo. uma mensagem duríssima aqui. Põe na tela aí pra mim, Gabriel. Superchat, um valor, dá pra comprar meio pacote de café. Mandar. Pedrinho, infelizmente, eu, Léo, torcedor do Cruzeiro, desde 1981, não tenho como o poder de tirar o Marlon do time. Porém, lhe peço que faça, ele respeitar nosso clube. Like em post do Grêmio não pode acontecer. Por mim, já estava fora do Cruzeiro. Léo Brazusa, torcedor do Cruzeiro, bravo. Foi um motivo que te chamou a atenção do jogador? Que postou do Grêmio, ele não postou do Ele curtiu uma postagem teria do Grêmio. curtido uma postagem do muito Grêmio lá torcedor atrás. do Cruzeiro. Agora? Tem muito tempo isso, né? Já tem muito tempo. Tem muito tempo. Tem mais tempo. O que eu vi foi do Willian, na virada de ano com o Inter. Mas isso gera bronca, Pedrinho? Você chama a atenção deles por isso? Eu acho assim... Desrespeitoso? Eu nem sabia disso aí. Eu acho deselegante, né? Eu acho que é deselegante. É igual aquilo que eu te falei, reunimos com as pessoas, se o cara gosta... Eu deixei isso claro com você. Você gosta do Inter, gosta do Grêmio, gosta do São Paulo? Então, que vai pra lá. Só você chega aqui, ó, rescinde seu contrato, fala aqui, ó, Pedrinho, não quero mais, eu vou para outro clube, eu vou te ressarcir o que você me pagou. Beleza, agora, não vem fazer hora com a minha cara aqui não, que eu já cansei disso. Cansei de ouvir essas conversas. Eu não quero ouvir isso, não. Quero... eu cumpro com o meu compromisso, mas eu não quero saber dessas conversas, não. Então, eles têm que tomar cuidado com isso aí, né? Ô Pedro, você falou com o elenco dessa conversa que teve nessa semana, de uma melhor postura nos microfones, quem sabe também nas redes sociais, dentro do campo, né? Que é o principal que o torcedor do Cruzeiro espera. Em outras esferas também, até citando aquela situação do Adilson Batista, o senhor gostaria também que o Cruzeiro ficasse de alguma forma mais selado em todos os setores para que pudesse trazer um pouco mais de trabalho e paz internamente? Olha, isso você falou bem, quer dizer,
nós estamos criando crise do Cruzeiro com nossas próprias mãos, né? Igual o negócio com a Adilson, foi infeliz, está conversando aí, o cara tem o direito, se tratando que é o Adilson, que é um cara sério, muito sério, mas fica mal, né? O cara não pode falar isso. Tive uma conversa dura com ele, o pessoal queria que eu demitisse ele e eu segurei, porque eu conheci ele há bastante tempo, mas esse tipo de coisa não pode acontecer mais, né? Eu falo com o Bruno, mapeei isso aí, e o Cruzeiro não vamos admitir isso aí. Eu falo o seguinte, qualquer jogador que tem, falamos isso com eles sabem disso, o Cruzeiro é maior do que todos eles. E todos nós, Então, nós temos que ter o maior respeito pelo torcedor. O torcedor tem direito de reclamar, de vaiar, é o direito dele. Vocês têm o direito de criticar, não criticar, desde que não seja pro lado pessoal, né? Igual tem alguns outros colegas que vai pro lado pessoal, do Matheus, outras coisas. Então tem que criticar. Você está aí, você faz o seu papel. Eu nunca liguei para ninguém para falar que não poderia deixar de falar. Nunca vou, e nem vou falar. Agora, se me agredir eu pessoalmente, me chamar de alguma coisa, eu vou ligar para a pessoa e vou falar, aí não, aí assim, mas esse tipo de coisa tem que ser eliminado, né? Você fala no sentido de blindar em todos os sentidos, o vazamento de áudios, essas coisas você todas, vê, partindo de todos os setores. Olha, você pensa, eu fui premiado logo quando comecei, né? Eu estava numa conversa que eu não sei. Você acha que eu ia mandar um áudio para alguém? Eu pagaria $1 milhão para descobrir quem montou aqui bem feito, com a minha voz, como falando, pegou um áudio aqui. Eu nunca falei isso. Eu fui o cara que mais dei moral pro Seabra. Dobrei o salário dele. Nunca falei que ele tinha que escalar o B. Eu sempre vou perguntar e vou cobrar. Por exemplo, eu perguntava, mas por que você lembra quando o Marlon foi expulso 2 vezes, né? Isso. E eu mutei ele 40% e falei com o técnico. Tem outro jogador para jogar, pô, né? Então, isso eu vou perguntar, porque eu tô lá e me custa um bom dinheiro por mês. Uhum. E isso eu vou perguntar para o Jardim, eu vou perguntar, saber qual que é a situação do jogador. Não é que ele tem que escalar o jogador, mas eu quero saber como está o cara, o que está acontecendo. Isso eu vou perguntar todo dia, todos os dias. Pedrinho, 2 perguntas rápidas também. Primeiro, existe alguma possibilidade de, em algum momento, o Cruzeiro administrar o Mineirão ao lado da Minas Arena ou o Cruzeiro sozinho como administrador do Mineirão? E a segunda, muito rápida, quanto tempo demora mais ou menos para que o Cruzeiro consiga pagar as contas do passado e colocar a casa em ordem? Olha, eu estimei pagar Para te falar a verdade com você, Thiago, a conta do Cruzeiro é mais barata do que os investimentos que eu fiz para o jogador, para te falar a verdade, né? A conta do Cruzeiro para pagar, ela é grande, mas é fácil de pagar. Eu estimei lá que nós temos 10, 12 anos, tem outros, mas é dentro de uns 8 anos. Eu falo com meu filho lá, eu faço 70 esse ano, quando eu fazer 75, eu quero parar, eu quero que as contas paguem para você tocar. Mas as contas é mais fácil para pagar, entendeu? O difícil nós compramos muito jogador, né? Para você ter eu vi uma faixa que o cara pôs aí, o Pedrinho, dia 5 tá chegando, jogador tanto, né? Mas não é bem igual os caras falam. Não é aquela conta ali não, né, Pedrinho? Não é bem aquela conta não. Mas eu tô bem ciente, né? Por exemplo, um exemplo aqui. Esse ano, eu vou ter que pôr 300 milhões no Cruzeiro. Tem que pôr para pagar o que tá lá. Não é que eu vou comprar, não. Do passado isso? Não, do passado e com o jogador do comprou. atual. Compramos jogador. Você compra tudo parcelado. Por ano, parcelado. Né? O Fabrício que comprou uma vez. Então, vai acumulando. O que o Cruzeiro fatura? O que nós faturamos hoje, se tirar esse investimento que a gente fizia no jogador, se não contratasse, a renda, a receita daria para pagar. Entendeu? Mas como contratamos muito ano passado, jogador caro, agora o ano que vem a gente já está mais tranquilo. E Pedrinho, sobre o Mineirão? Existe alguma possibilidade do Cruzeiro gerir o estádio? É tanta coisa. Eu comecei a parar para ver as despesas do Mineirão, é insuportável. Você trabalha no Mineirão, você teve uma renda lá com a América de 2 milhões, sobra 300 mil. Eu vou ter uma conversa com eles, é difícil de... Eu vou te dar um exemplo, eles cobram lá 40 mil de comida para os camarotes. O Mineirão cobra da gente 20% do que o negócio você está pagando para o cara. Então, eu vou ter uma conversa com eles, mas sempre eu converso em linha reta. E se tiver que tomar... Eles têm que
pôr a mão na consciência. Por exemplo, o camarote não recebe um tostão de ninguém, né? Tudo é deles e mais tantas coisas. Agora, Estacionamento ainda? tudo. Então o Mineirão é bom só para eles. Então nós vamos ter que ter uma conversa. E eu até cumprindo o contrato que termina esse ano, mas o ano que vem, ou eles montam um negócio que a gente também. Porque quem leva lá, por exemplo, para pagar lá qualquer coisa lá, quem paga é a gente. E o cara precisa pagar porcentagem. Você paga um segurança R$350, o cara que não sabe nada, que é lá esse que contrata, para você pagar. E depois você pagar 20% em cima dos caras. Então eles ganham muito em cima da gente. Então, isso nós vamos ter que conversar. Mas se não houver um acordo, o Cruzeiro cogita construir algum estádio? Não, estádio, eu acho que tem um Mineirão, a gente tem que chegar num acordo no Mineirão, né? O estádio eu não penso nisso, não. Você vê, nós temos o Atleta, tem o dele, tem o Independência, tem o Mineirão. Tem que. O Mineirão foi feito para aquele, Thiago, para o futebol, não é? Isso. O Atleta já fez o dele. Então, nós temos que chegar num acordo, isso aí. O governo do Estado está empenhado a te ajudar a resolver isso ou você não trabalhou junto ao Eu governo? nem trabalhei com o governo do Estado. A única vez que eu trabalhei com o governo do Estado, eu fiquei decepcionado. Foi de que eles me prometeram que eles iam dar garantia para a nossa torcida do jogo com o Palmeiras. E quando chegou no dia, eles foram falar que dava no dia, 2 horas da manhã do dia do jogo. Então, eu tive o do Matheus que ele ia liberar, do próprio Zema, que eu falei com ele 2 vezes, que ia entrar lá com o Senado, com o documento. Então, mas eu tenho relação ótima com o Matheus, com o Zema, e vou ter que conversar com eles, vamos ter que chegar neles ou se ir para o povo, porque o Mineirão não é meu, o Mineirão é nosso, né? É de todo mundo, o Mineirão não é da Minas Arena, que tem conta até 2037. Aí você vai conversar, não, mas nós temos direito de renovar mais 10 anos. Aí eu quero 300 milhões para passar meus direitos. Então não tem que chegar no moço. Eu não quero nada de graça. Eu sei, eu tenho negócio, eu sei como é que custa, mas você levar 60 mil pessoas no Mineirão, renda de 4 milhões, para você levar 1 milhão para casa, né? É difícil, né? Pedrinho manda forte recado ao elenco do Cruzeiro após caso Matheus Pereira. Dono da SAF Celeste não poupou palavras após 2 negociações frustradas, desenvolvendo camisa 10 ampliou recado a todos os jogadores. Tive uma conversa com todos os jogadores, não só com ele, Matheus Pereira, com o Leonardo Jardim. O que não vou permitir mais no clube é o cara falar, eu não vou jogar aqui mais, eu quero ir embora. O Cruzeiro está acima de Pedro, de qualquer jogador do Cruzeiro, de qualquer pessoa. O Cruzeiro é maior do que todos nós juntos. Não vou permitir mais, frisou o empresário, em referência a entrevistas